O esôfago é um órgão condutor muscular localizado entre o extremo inferior da laringofaringe e o superior do estômago, que faz parte do aparelho digestório unindo a faringe ao estômago. Mas você sabe qual é a função do esôfago? Quem explica tudo sobre o assunto é o médico gastroenterologista Nilson Zortea. Olá, o Encontro Saudável está começando e nessa semana falando sobre um assunto específico para você ficar por dentro de tudo que diz respeito ao aparelho digestivo. E a gente começa falando sobre o esôfago. E o nosso consultor da semana é o Dr. Nilson. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Soraya. Tudo certo. Obrigada por ter vindo para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto que tem que ser de conhecimento geral, né? E acho que é bom a gente começar, Dr. Nilson, o senhor explicando por que o esôfago é um órgão importante para o nosso organismo. Bem, ele é um órgão de condução, né? Todo alimento que é mastigado na boca, ele é conduzido até o estômago pelo esôfago. Então, só aí você imagina a importância, né, desse órgão, na medida em que ele tem essa função primordial de transporte desse bolo alimentar que começou, a digestão começa na boca, né? Começou essa digestão e ela vai ocorrendo, né? Durante a passagem também no esôfago. Certo. E quais são as doenças, Dr. Nilson, que podem atingir o esôfago, comprometendo o seu bom funcionamento? Bem, as doenças são das mais variadas que você possa imaginar. Nós temos doenças infecciosas, né? Como a doença de Chagas, né? Nós temos as viroses, né, as citomegaloviroses que ocorrem no esôfago. Nós temos doenças sistêmicas como a esclerose múltipla que atinge o órgão, né, junto com outros órgãos do nosso sistema. Nós temos doenças funcionais, né, que é muito abordado hoje em dia, ou seja, a pessoa tem um sintoma, mas não se consegue detectar isso através de algum exame, né, ou de alguma alteração. Nós temos as doenças crônicas, que são as doenças do refluxo esofágico, né, doenças de contração esofágica, que é muito frequente também, de alteração da motilidade, né. Então, são das mais variadas possíveis que ocorrem no esôfago. Tem muita coisa, né, gente? E tem algum exame específico que possa monitorar e avaliar as funções motoras do esôfago? Qual é e como é feito, doutor? Bom, o primeiro exame a ser realizado na avaliação do esôfago é a endoscopia. Né? Seguido da endoscopia, vamos dizer que a endoscopia conseguiu detectar que existe algum problema de infecção ou que existe algum aumento do órgão, né? Certo. Entendeu? Isso é muito importante detectar também. Pode-se detectar se existe uma certa dificuldade ou uma lesão já provocada pelo refluxo também na endoscopia. Isso tudo dentro do exame da endoscopia, né? Que tem um preparo, né? Também. Sim. A endoscopia tem um preparo que é o jejum, né? Simples, na verdade. E depois que a endoscopia foi realizada, né, mesmo que a gente não consiga chegar a um diagnóstico, ela já é um degrau importante para o próximo exame, que seria a manometria esofágica. Ah, manometria. Né? A manometria esofágica, ela é muito importante para estudar as repercussões, principalmente repercussões físicas, que a gente diz, né? De contração do esôfago, de relaxamento em excesso, de dificuldade de condução, distúrbios de motilidade, né? E através da manometria a gente consegue colher, né, através do exame, essas informações, associar com as outras informações que a endoscopia dá, ajuda muito no diagnóstico. E também teria o raio-x contrastado de esôfago, que também é importante, que ele dá informações que nem a endoscopia dá, nem a manometria dá, né, que consegue nos orientar, né, com relação a algumas doenças que são específicas que aparecem em algum desses exames. Certo, na verdade um exame complementa o outro e traz um resultado preciso, né? Exatamente isso. Um exame complementa o outro e esses resultados todos somados, principalmente a clínica, ou seja, o que o doente sente, é muito importante a gente enfatizar que o que o doente sente é importante, né? Porque hoje a gente vive numa era onde eu tenho acreditado nisso, né, que a queixa da pessoa, ela está muito associada a você ter um exame para provar que ela tem alguma coisa,
né? A gente Certo. vive naquele negócio de provar, eu preciso provar. Muitas vezes a pessoa sente alguma coisa e nenhum exame consegue provar. E você precisa tratar aquele doente, você precisa entender o que ele está sentindo. Né? Muitas vezes o fato de você dar essa atenção para o paciente do que ele está sentindo faz uma diferença enorme no tratamento. Que não adianta você ter um belo diagnóstico, né? Um diagnóstico muitas vezes até bem documentado, se você não consegue envolver o paciente ao ponto de ele acreditar no que ele tem e que o seu tratamento pode ajudá-lo. Então é muito importante você ouvir o doente, né? Ouvir e sentir o sintoma clínico, né? E conversar com o doente para não correr rápido para um exame sem ter esses dados que são muito importantes para um bom tratamento. Isso que o Dr. Nilson está falando, está chamando a atenção, é muito sério, viu? E comumente eu escuto isso, né? Alguns pacientes reclamando de que o médico não valoriza a sua história clínica. E é comum, porque isso aí é mais comum do que a gente pensa, porque a gente vive numa era da instantaneidade, da digitalização de tudo, da tecnologia. E a medicina, obviamente, caminha a passos largos nessa estrada também. Agora, isso que o Dr. Nilson falou é muito sério, gente. O médico parar e ter esse tempo de ouvir o paciente, de se dedicar àquele paciente, né? De valorizar a história clínica dele, né? A história de vida do paciente. Olha, Dr. Nilson, é raro ver isso, viu? Parabéns. Esse daí é o verdadeiro espírito de humanização da medicina, né? E a gente vê que muitas vezes uma história clínica bem colhida, a história clínica bem colhida é aquela que você dá um tempo para o paciente, né? Conversar, dizer o seu sintoma, e você ajuda o paciente quando começou, como começou, o que piora, o que melhora. Você interage com o paciente, ajuda ele muitas vezes a lembrar de situações que são importantes para o diagnóstico. E se você não tem esse tempo de conversar com ele, né, você muitas vezes não consegue nem chegar ao diagnóstico. Você tem exames que mostram o que o paciente tem, né, mas você vai precisar voltar nessa outra parte que você, ou seja, você pensa que economizou caminho, mas você perdeu tempo, na verdade. Você vai ter que voltar, fora que ganha a confiança do paciente quando você ouve ele, né, sem dúvida, que é muito importante nos tratamentos. Experiência, né, gente? Isso aí fica um alerta para as novas gerações de médicos, né? Eu acho que a gente tem todo o direito de falar isso e um certo conhecimento. As novas gerações de médicos, tecnologia não é tudo. Isso que o Dr. Nilson falou foi muito bem pontuado e fica de alerta. A gente estava falando da manometria, Dr. Nilson, acho interessante porque tem muita gente que ainda não conhece e que ouviu falar que é um exame, talvez tenha alguns tabus, tem um pouco de receio, um pouco de medo, mas na verdade ele não é uma coisa tão complexa. Como que ele é feito, Dr. Nilson? Bom, a manometria esofágica é um exame fisiológico. Fisiológico significa o quê? Que você tem que pegar o paciente sem influência, né, de substâncias químicas o máximo possível. Ou seja, então é um exame que não pode fazer sedado. O paciente tem que estar acordado. Olha, né? 2, o paciente tem que suspender algumas medicações que fazem com que o esôfago ele fique sob influência dessas medicações, ou seja, você vai ter um exame mascarado, que a gente tem no nosso site, tudo direitinho, as medicações que deve suspender. E o paciente deve ter um jejum, né, porque na passagem das sondas existe um pouco de náusea que o paciente faz, se o paciente tiver comida, ele pode aspirar e, de repente, ter uma complicação maior. Então, é o jejum, né? Cuidar com algumas medicações que ele não pode estar usando antes do exame e durante o exame. E a colocação da sonda ela é feita com anestesia local, né? A gente coloca um pouco de xilocaína gel, né, na narina, e aí coloca a sonda. É uma sonda fina, ela é siliconizada, né? E depois que instalou a sonda, né, a experiência, assim, enquanto a colocação da sonda demora um pouco para você pegar um pouquinho de mão, porque é experiência de colocação. Depois que colocou a sonda, o exame fica mais tranquilo, né? E o nosso exame ele é feito com o paciente deitado, né? O paciente depois, antes de fazer o exame, eu converso sempre com o paciente, viu? Que eu acho muito importante. Primeiro, conversar com ele sobre os sintomas principais que ele tem, que eu faço uma coleta de dados que ajuda no diagnóstico, na elaboração do laudo, e a seguir isso, explicar para o paciente o que você vai fazer nele.
né? Hoje, que nem você estava comentando, a gente vive um tempo de imediatismo, né? Que as pessoas querem fazer quantidade e a qualidade muitas vezes fica relegada. Aqui na clínica, desde o início, a gente conversou sobre isso, porque o exame, o paciente tem que ter um tempo, né? Porque você não conhece a pessoa. Aí você está diante da pessoa e diz que vai colocar uma sonda pelo nariz, ela pode ficar assustada. Então você tem que explicar como vai colocar, o que vai ser feito, por que é importante, que ela deve engolir em determinado momento que não deve engolir. Então, você conversando, tudo bem explicado. Você conversando com o paciente antes, você ganha tempo e ganha confiança do paciente. Sem dúvida. Né? Porque o paciente vê assim, poxa, né, o médico ele está interessado no que eu estou sentindo e o que eu estou sentindo, ele pode me ajudar com esse exame. Né? Você explica, o exame é feito para isso, dessa maneira. Né? E a grande maioria dos pacientes colabora. A grande maioria. É muito raro ter um paciente que não colabore com o exame, é muito raro. Porque ele sabe, até a gente conversa, que esse exame, ele quer ajudar, não é, um exame que é um pouco desagradável na passagem da sonda, mas é um exame que é para ajudá-lo. Então, ele fica consciente disso e ele colabora com o exame. Certo, perfeito. E quais são as indicações específicas para fazer a manometria, Dr. Nilson? Tem alguma contraindicação? Olha, a manometria ela está contraindicada nos pacientes que têm lesões esofágicas, por isso que a endoscopia prévia ou um raio-x esofágico prévio que é importante, porque se ela tiver, por exemplo, um tumor, se ela tiver uma lesão ulcerada no esôfago, se ela tiver com uma infecção muito severa, a gente prefere que trate isso primeiro para depois realizar o exame. Porque esse local onde existe essa infecção, essa lesão, fica mais suscetível à perfuração. Mesmo que a sonda ela seja siliconizada, né? Ela tem uma certa rigidez para passagem, ela precisa disso, entendeu? Então, se tiver alguma lesão que faça com que o órgão fique mais sensível, mais fácil de perfurar, ela é contraindicada. Então, lesões como tumores, lesões ulceradas, infecções muito importantes, né? Infecções fúngicas, que é muito comum, né? A candidíase, né? A mononíase esofágica. Então, tratar essas infecções para depois realizar o exame. Até porque, como o exame é fisiológico, se o paciente tem uma infecção, isso vai influenciar, na real, no que aquele esôfago normalmente seria. Né? Então, precisa-se tratar algumas infecções antes. Então, essas seriam as contraindicações, algumas lesões do esôfago. Por isso que a endoscopia prévia é muito importante. Outra contraindicação que a gente tem observado é com relação a crianças, por exemplo. Né? A gente não realiza o exame em crianças, ou seja, acima de 15 anos a gente realiza porque existe uma maturidade esofágica. Então, esse exame que eu estou fazendo na criança, eu não vou ter uma resposta objetiva da doença que eu estou pesquisando. Entendeu? Por quê? Porque esse esôfago não atingiu a maturidade, não atingiu o seu ápice de tamanho e de contrações ainda. Então, é um exame que se presta mais para o adulto, né? O jovem e para o adulto. Tem um limite de idade? A gente procura fazer a partir dos 15 anos. Né? Primeiro, pelo entendimento. Né? Porque a pessoa precisa ter um certo entendimento cognitivo de saber quando ele precisa engolir e quando não. Para cooperar com o exame. Né? Para poder, senão não é possível você realizar. Segundo, precisa ter uma certa maturidade esofágica. Tanto é que em crianças não se realiza a manometria. Se realiza a pH-metria, mas a manometria não. Por quê? Porque é um esôfago que está imaturo. Né? Outra contraindicação do exame seria pacientes que estão utilizando algum tipo de medicação que são essenciais ao tratamento básico de uma doença básica, por exemplo, que não pode ser suspenso. Entendeu? Alguns anticoagulantes, né? Porque a sonda, no momento que ela passa na mucosa, ela pode fazer algum tipo de sangramento, tanto nasal quanto esofágico. Então, esses pacientes que são anticoagulados, né, com uma anticoagulação muito plena, muito importante, deve-se ter um cuidado todo especial. Primeiro com a endoscopia para ver, né, como que está essa mucosa. Se é possível, a gente faz. Se não é, a gente não realiza por o risco de sangramento também que pode acontecer. Todos os cuidados aí que são necessários antes, durante e depois um exame dessa natureza. São muitas as doenças do trato digestivo. A gente sempre está tentando trazer para vocês os melhores consultores para vocês terem essa informação como uma arma poderosa de prevenção.
porque a prevenção começa assim, através da informação. Doutor Nilson, eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco. Obrigado. Eu acho que a gente pode vir num outro momento falar também de outros exames, que o doutor Nilson já tem uma experiência larga com relação a isso, para levar essa informação para servir realmente como prevenção, que eu acho que esse é o nosso foco, né, doutor? A gente sempre procura falar para os pacientes que prevenir é muito mais em conta do que remediar, né? Sem dúvida. Então, remediar significa você ter que medicar aquele paciente. Então, é importante. Agora, essa parte, assim, importante a gente frisar, né, Soraya, que a participação do médico e do paciente, essa interação, é que fazem com que determinados exames um pouco mais difíceis sejam realizados. Bem certo, né? É muito isso mesmo. importante. Ótimo. Doutor Nilson, mais uma vez, obrigada. E boa semana, tá bom? Obrigado, boa semana. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta eu vou conversar com uma psicóloga e coach que vai dar dicas de como a gente deve se comportar na hora de uma entrevista de emprego. Por exemplo, se hoje você tivesse uma entrevista de algum trabalho, alguma vaga, seu primeiro emprego, um novo emprego, você se sairia bem? Sabe exatamente o que deve falar e o que não deve fazer? Pois é, a Rosana Pagan vai contar tudo pra gente e daqui a pouquinho, até já.